Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Meandros, podcast onde a ciência flui para o debate público. Aqui é o Luciano Queiroz e hoje eu converso com a astrônoma Iana Martins. Oi, gente. E o divulgador de ciências Luiz Bento. Fala, galera. Nesse episódio vamos falar sobre a liberação do não uso de máscaras em algumas cidades brasileiras. E no segundo bloco vamos tratar sobre as mulheres na ciência, a desigualdade e dificuldades que enfrentam e o que nós podemos fazer para mudar. Então vamos direto para o primeiro bloco. Começando o primeiro bloco, vocês já devem ter visto algumas notícias por aí que apareceram essa semana de que algumas cidades no Brasil e alguns estados também, como é o caso aqui de São Paulo, estão liberando o não uso de máscaras em locais abertos, né, como por exemplo Belo Horizonte e São Paulo, mas outras liberaram geral, que é o caso do Rio de Janeiro. Então, Luiz, nos explique o que está acontecendo. Bem, tô aqui diretamente do Rio de Janeiro, nesse calor absurdo, e realmente aqui o Rio de Janeiro está sendo o foco do debate essa semana, né, porque na segunda-feira, agora, essa semana, dia 7 de março, para quem tá ouvindo mais pra frente, foi publicada uma edição extra do Diário Oficial do Rio de Janeiro e transformou o Rio de Janeiro, a primeira capital, né, do país, a flexibilizar o uso de máscaras em ambientes internos, né? Não é uma palavra bonita, flexibilizar, porque como até o Luciano levantou lá, né, não é te obrigar a ficar sem máscara, né? É realmente você não obrigar mais o uso da máscara. Vocês não são obrigados a estar de máscara, mas claro, se você quiser estar de máscara, ninguém vai prender você no Rio de Janeiro, né? Essa medida, inclusive, causou um certo, né, alvoroço, né, nas redes sociais de cientistas e divulgadores de ciência, porque eu acho que também nada é simples quando a gente fala de Covid e muito menos discutir isso em rede social, né? Então sempre gera aquele lado, pessoas contra, pessoas a favor, pessoas achando que é o fim do mundo, outras não, enfim. E vamos tentar aqui, né, acho que nesse bloco, fazer um debate mais produtivo, né? Então primeiro eu queria ir aos fatos, né? Primeiro, para estabelecer aquela linha de base, né? Máscaras protegem, principalmente as que a gente chama de PFF, né? Que é uma sigla em português que indica um equipamento de proteção individual respiratório, que é o caso dessas máscaras. Tem PFF2, PFF3, depende da classificação, tem um grau, né, que esse respirador, né, que a gente chama também, que ele pode proteger mais ou menos, né? Mas enfim, ele é um equipamento de proteção mesmo, utilizado em indústrias, em empresas, né? E que agora, na Covid, a gente também está usando para proteger a população em geral, né? Eu mesmo, pessoalmente, fiz muitas campanhas, né, no ano passado sobre o uso dessas máscaras e o uso até hoje, né, mesmo tendo liberado no Rio de Janeiro aqui, né. Hoje eu fui pro trabalho de metrô utilizando a minha PFF2, claro, de sempre, né. Então, assim, pensando de uma forma simples e direta, máscaras, né, elas são baratas, né, inclusive essas PFFF, né, PFF2, PFF3. Elas são fáceis de usar em geral, né, e protegem de verdade. Então, por que liberar, né? Porque a gente não pode continuar usando até a gente ter certeza que a pandemia passou, né? Por que essa discussão causou um alvoroço essa semana? Bem, eu acho primeiro, um contexto importante é que existem outras medidas restritivas de proteção individual além das máscaras no cenário de Covid, né? Muitas delas, inclusive, a gente deixou um pouco para trás nos últimos meses, né? Com o conhecimento da ciência, né? Hoje em dia a gente não lava mais todas as compras quando vem no mercado, né? Pelo menos não todo mundo. A gente sabe que álcool gel não é importante para a pandemia, ponto final, isso é um fato, né? E a gente também perdeu um pouco de medo de ambientes abertos, né? Mesmo agora tendo discussão em São Paulo, é normal pessoas irem pra praia e entenderem que na praia é muito menos perigoso que no ambiente interno, né? Então, assim, agora, e também tem que lembrar que a gente tá com vacinas, né? Diferente do ano passado, né? Então agora nós temos vacinas, né? E a vacinação no Brasil também tá longe de ser a pior do mundo, né? A gente avançou bastante, né? Então a máscara em si realmente é um dos últimos pilares de proteção que a gente tá discutindo de soltar ou não, liberar ou não, né? E qual seria principalmente o momento ideal, né? Luiz, você falou das máscaras PFF, mas até a máscara cirúrgica também já dá uma proteção considerável, né? E confessando, é a que eu uso, que foi mais acessível e foi que me adaptei melhor, assim. As outras, o Luiz tá de prova, a PFF2 que eu comprei, super me apertava, assim, eu ficava desconfortável, eu acho que protegia menos, porque eu ficava mexendo toda hora e desencaixando, e a cirúrgica eu uso bem direitinho, troca a cada 4 horas. Então, mesmo não sendo as PFF, né, que eu acho que que é uma questão importante, mas só de ter uma máscara já ajuda muito, né? Você não entrar no transporte público sem máscara. E assim, não falando só da Covid, de gripe, de qualquer outra doença respiratória, protege bem. E eu acho que é até estranho a gente não usar. Ah, com certeza. Eu acho que qualquer tipo de máscara protege de alguma forma, claro que umas mais e outras menos, né? Por isso que a gente fala das PFF, né? Pelo preço hoje em dia, né, ser muito mais barato, fácil de encontrar, né? Então é importante mobilizar, mas é claro que qualquer máscara é melhor que nada, né? É muito importante o uso delas até hoje, né? Mas aí eu tava falando especificamente dessa discussão, né? Então todo mundo sabe que máscara é importante, ponto, é a linha de base, né? Então quando que a gente deve
quando e como fazer essa flexibilização, né? Aí eu queria trazer para a pauta um caso que já existe, né? Acho que na pandemia, a gente está com 2 anos de pandemia, os países têm comportamento muito diferente, tanto de casos como de legislação. Então eu queria trazer aqui o caso da Dinamarca. A caso da Dinamarca, há 2 meses atrás, mais ou menos, ela estava num caso muito parecido com o Rio de Janeiro atual, né? A Dinamarca, em termos de níveis de vacinação, em termos de número de casos, não é claro exatamente igual, né? Mas parecido em termos de vacinação, que é o principal para a pandemia, né? De proteção, né? E a Dinamarca simplesmente liberou geral, né? De verdade. O que é liberar geral? É sem máscara no ambiente interno e externo, sem passaporte de vacina, com aglomeração, liberação de bares, de festas. Então, liberou geral de verdade, tipo pré-pandemia. Inicialmente, a gente achou que isso era uma loucura, né? Pode ser o caos geral. O que vai acontecer nesse país? E o interessante é que isso foi há um tempo atrás, né? Então, a gente tem como medir agora, né? Então, o que a gente viu, no caso da Dinamarca em si, claro, de novo, estou comparando com outro país, condições diferentes do Brasil, mas lá a gente viu que inicialmente, realmente, os casos aumentaram. A gente viu um aumento de casos depois dessa liberação. Mas agora, especialmente em março, quando a gente está comentando no começo de março, essa liberação não causou um aumento exponencial dos casos, né? Os casos agora estão começando a cair tanto em casos, em novos casos diários, né, como internações, né? Então, assim, eu acho que a Dinamarca teve um comportamento muito interessante que a gente pode aprender com o caso dela. Então, agora o foco deles lá é em monitoramento dos casos e, claro, aumentar os índices de vacinação que já são muito altos. E um ponto que eu acho que, para mim, é o grande diferencial da Dinamarca, isso não sou eu que estou falando somente, são vários especialistas que estão estudando esse caso, que é confiança no governo. E eu acho que isso, né, eu falo aqui num podcast no Brasil, parece até essa piada, né? Mas eu queria levantar um artigo específico, né, que saiu agora, esse mês, né, na revista Lancet, que é uma das principais periódicos científicos, né, e de medicina do mundo, né, muito importante, relevante. Ele estudou esse artigo, né, os pesquisadores estudaram 177 países e o grande resultado desse artigo é que eles conseguiram fazer uma correlação, né, que é, assim, dados de confiança no governo tiveram uma boa relação com dados de menor taxa de infecção de Covid, né, o que a gente chama dessa correlação, né? Então, quanto maior a confiança no governo, menor a taxa de infecção de Covid. E isso foi mais importante que muitos outros fatores, né, que a gente acha que são muito comuns. Então, a confiança no governo foi extremamente importante, né? E por quê, né? Qual seria o segredo, né? Por que países como a Dinamarca se deram tão bem e na confiança do governo trouxe resultados tão bons relacionados à pandemia de Covid, né? Eu acho que talvez o grande segredo da Dinamarca foi começar cedo as medidas restritivas, muito fortes, mas tudo muito bem comunicado e você tirar as restrições de forma clara e transparente com a população. Então, medidas muito restritivas e fortes no momento certo e com a liberação transparente, com critérios e com os dados, né? Então, você dá à população um norte do tipo, estamos aceitando medidas restritivas, mas sabemos que em breve a gente pode voltar ao normal, entre aspas, né? Então, o que eu acho, assim, para resumir essa grande questão, é que toda medida tem um custo, inclusive as máscaras, né? Eu acho que medidas restritivas, em geral, têm que ser colocadas sempre para serem utilizadas durante o menor espaço de tempo possível e as menores medidas restritivas possíveis. Menos medidas restritivas e mais impacto delas, né? Porque o custo não é só financeiro, né? A gente está falando muito de financeiro na pandemia, né? Mas a gente tem um custo social para a população. A gente está há 2 anos já na pandemia, né? Então, acho que nem todo mundo... Eu uso PFF de forma... Eu posso me considerar um sommelier de PFF. Eu tenho várias em casa, vários modelos, testei vários modelos, uso todo dia, mas eu não sou igual a todo mundo. Não sou igual a pessoa que trabalha no ônibus, trabalha no banco. Pessoas têm contextos diferentes, né? Então, a gente resumir a discussão de tirar ou não a máscara como só as pessoas estão cansadas, por isso que elas não querem mais máscaras. Não é só isso, né? A gente tem que entender esse contexto social, né? Então, a gente precisa focar em diminuir esse impacto das medidas restritivas com as máscaras, atento às outras visões, ao contexto social. Não adianta só pensar na gente. Eu tô em casa, sou funcionário público, home office, para mim é muito fácil, né? Esse exemplo da Dinamarca que o Luiz trouxe é muito interessante e eu concordo, essa relação e a construção da confiança entre a população e os governantes é fundamental para qualquer política pública, ainda mais algo que restrinja, né? Restrinja a liberdade da pessoa, de coisa que ela estava acostumada a fazer, como andar na rua sem máscara ou simplesmente andar na rua, né? Então tem que ter confiança para que as pessoas sigam o que o governo está falando e acreditem nelas, né? Mas muito bem. E Ana, o que você trouxe para nós em relação à liberação de não máscara em alguns locais? Eu queria começar meio que com uma linha do tempo, né? Que o Bento falou a respeito do Rio tá sendo a primeira capital que tá liberando. É bem confuso falar isso, né? Permitindo que as pessoas não usem máscara em ambiente fechado.
mas o Rio já estava na vanguarda, né? A cidade tirou a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes abertos em outubro do ano passado. E aí foi seguido por 2 capitais também, né? Cuiabá e São Luís. Só que eu queria trazer um ponto, né? Isso foi feito antes mesmo da explosão da Ômicron. No ano passado, então, depois disso, a gente já teve muita coisa, né? Seja a própria onda mesmo da Ômicron, a questão dos casos das festas de fim de ano, enfim. E aí, na semana passada, ocorreu o anúncio que Belo Horizonte também estava liberando a não obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes abertos. E essa semana, São Paulo também, o estado de São Paulo, fez a mesma coisa. E aí eu queria falar especialmente aqui mesmo do Rio, né? A medida ela foi tomada levando em consideração 3 fatores principais, né? A taxa de transmissão da doença, o índice de pessoas que estão internadas atualmente e o percentual de pessoas com o esquema vacinal completo acima de 18 anos. E aí são 3 números, né? A taxa de transmissão, ela tá em 0,51. Esse número ele é considerado muito bom porque é basicamente 100 pessoas conseguiriam transmitir a doença para 51 pessoas. Então, assim, abaixo de 1, esse valor é considerado bom, né? É basicamente um controle, né, da transmissibilidade. O índice de pessoas internadas atualmente no Rio está em cerca de 1%. Então, de toda a população que está internada, 1% é devido à Covid. E o percentual de pessoas com o esquema vacinal completo, né, acima de 18 anos no Rio, está em 54,1%. E aí eu queria lembrar que o Sorans, Daniel Sorans, que é o secretário municipal de saúde da cidade, ele recomendou que as pessoas que são imunossuprimidas, com comorbidades ou que não foram vacinadas, né, que elas continuem usando máscara se estiverem em um ambiente fechado, né, porque a gente sabe que essas pessoas, elas estão mais suscetíveis a infecções mais graves. E aí, assim, eu tenho vários pontos aqui e eu acho que eu estava ansiosa por esse momento, porque vai ser a primeira vez que a gente discorda em alguns pontos aqui. Então, o primeiro ponto é a respeito do carnaval, que a gente até chegou a comentar em episódios anteriores. É quase que irônico, né, essa faca de 2 gumes a respeito do carnaval, porque não se passou nem 2 semanas do cancelamento oficial do carnaval, mas a gente já está anunciando essa medida. Isso está sendo extremamente criticado, né? Tanto pela ironia da situação em si, quanto pelo fato de que a gente não soube ainda o impacto que o carnaval não oficial vai ter. Então, pode ser que tenha uma nova onda, né, de contaminação, pode ser que não também. E o oficial também, né, Iana? Porque teve festa em lugar fechado. Exatamente, né? Como a gente comentou. E aí, o meu segundo ponto é, capitais como o Rio, né, que são muito grandes, essas cidades têm regiões metropolitanas. Então, assim, a gente não tá falando de um sistema fechado, né, gente? Tem um trânsito muito grande de pessoas entre essas cidades. Então, como é que a gente faz uma liberação dessas sem considerar a situação epidemiológica das cidades ao redor? Porque a situação da vacinação no Rio, ela pode estar bem diferente de cidades como Duque de Caxias, Nilópolis, Belford Roxo, enfim, que são cidades que são muito próximas do Rio, e a gente sabe que tem gente que transita livremente, né, entre elas. Tem um outro ponto também, que a gente esperava que a situação da completude, né, do esquema vacinal tivesse mais avançada, mas não tá. A gente também já falou sobre isso, do platô na vacinação. Então, assim, é um número bom, 54% da população? Mas a gente sabe que poderia ser bem melhor. Nós estamos vendo que não tem uma perspectiva tão grande que esse número aumente. E aí, também tem um certo ponto que eu fico aqui pensando, e eu quero ressaltar, eu não estou dizendo que as pessoas não são capazes de entender medidas sanitárias propostas pelo governo, mas eu acho que é muito perigoso se a gente observar uma piora no cenário da Covid e futuramente ter que falar para as pessoas para elas darem um passo atrás e voltarem a usar máscara. Eu acho que é muito difícil, assim, de certa forma prática, que as pessoas tomem esse conselho e entendam que isso vai ser importante, sendo que é incômodo, né? A gente sabe que é incômodo. O Luiz comentou a respeito de uma pessoa que trabalha, sabe, no calor do Rio. A gente sabe que é complicado. Então, eu fico muito, muito preocupada com todos esses pontos que eu levantei aqui, mas eu acho muito importante que a gente possa debater isso. Tô até muito feliz que a gente tenha esse espaço aqui argumentativo, porém amigável e sério, que a gente possa falar a respeito disso. Eu
eu acho que a gente não pode interditar o debate, né? E já abrindo esse parênteses, né, antes de ser cancelado, você que já me tirou o meu joinha do Twitter, você foi lá e falou, não, eu vou cortar a carteirinha dele de divulgador de ciências. Vamos lá, vamos especificamente, vamos com calma. Primeiro, deixar claro que eu não sou a favor de como foi feito, né, no Rio de Janeiro, né? Eu concordo plenamente com todos os argumentos da Iana, né? Acho que a liberação no Rio de Janeiro foi feita rápida demais, ela não foi feita em passos, né? Por maneira efetiva de comunicação, tem que ser feita em passos. Por exemplo, né, a gente poderia ter mantido nesse momento, olha, a gente acabou com a proibição, né, de você andar sem máscara, né, no Rio de Janeiro em espaço interno, beleza. Mas tem que manter em transporte público, né, e também escolas. Escolas, as crianças não estão totalmente vacinadas ainda, nem com 2 doses, valeu governo, né. A gente sabe que o governo federal diminuiu muito a velocidade de vacinação, principalmente em crianças. Então manter a máscara em escola e transporte público talvez seja uma medida muito importante nesse momento. E liberar em outros locais internos, né? Então, acho que também uma outra medida é comunicação, né? Beleza, a gente está liberando máscara agora, mas se os parâmetros voltarem para X, Y, Z, a gente tem que voltar a usar máscara em ambiente interno. Todo mundo, né? De forma incisiva. Então, esse tipo de comunicação, e também a Iana levantou um ponto muito bom, que é a falta de acordo com outras cidades da região metropolitana. Eu trabalho na Central do Brasil, já falei aqui, eu acho, no programa, né? E lá na Central do Brasil vem gente de muitos outros municípios do Rio de Janeiro, em volta da região metropolitana. Muito, da Baixada. E aí? Essas pessoas vão colocar máscara, tirar máscara? Enfim, você não faz uma medida que atua numa região metropolitana tão grande, uma grande capital como o Rio, né? Então, eu acho que esse tipo de pontos tem que ser o caso de discutidos e criticados, mas isso, como eu falei, não pode interditar o debate. A discussão não pode virar entre, olha, quem continua usando máscara agora são pessoas de grande valor, são pessoas que pensam nos outros. Quem não usa máscara pode estar matando a avó do taxista que estava lá sem máscara. Esse debate não ajuda, galera. Ponto final. Não ajuda. A gente tem que abrir o debate, discutir critérios para a gente poder avançar. Então, eu acho que o resumo da minha ideia sobre isso é que as medidas restritivas, em geral, têm que ser temporárias. É um contrato que existe social entre o governo e a população. Então você proíbe, você volta de novo, tudo isso conversado, comunicado. Então você restringe, mas as pessoas vão saber que em breve podem voltar a circular de novo quando critérios forem atingidos. Critérios claros, comunicação é essencial para que a população entenda e realmente tenha aderência ao que o governo decidiu, com base, claro, na ciência, sempre, né? Então volta a questão do confiança no governo, que eu citei lá da Dinamarca. Se a pessoa não tem confiança, ninguém vai usar, ninguém vai respeitar. Não adianta você falar assim, agora tá liberado máscara, as pessoas estão ignorando, eu vou continuar de máscara, porque não confio no governo, não confio nas medidas. Então eu acho que, para jogar, para quem tá ouvindo a gente, eu acho muito importante levantar essa discussão. Então, se você... agora o que o Rio de Janeiro fez foi um absurdo, não tinha que liberar. Então, o que tinha que fazer? Qual seria o momento ideal? Quando? Quais são os critérios? Em quais locais? Restringir tudo, não restringir, liberar tudo ou não liberar em alguns locais? Não pode ser nunca, vamos ver o que vai acontecer, quando cair tudo, quando zerar tudo, aí a gente libera. Porque lembra, os custos, a gente tem outros custos envolvidos, né? E custos que eu falo é custos sociais, né? Então, custos para as pessoas, outras pessoas fora da nossa bolha, né? Então, acho que a gente tem que ter confiança, senão a pouca confiança que a população tem no governo vai virar pó, literalmente. Alguns pontos só em relação à vacinação, que eu discordo um pouquinho da Iana, em relação a, primeiro que o esquema vacinal são as 2 doses, a terceira dose é reforço, realmente reforço. O ideal é que tenha 3 doses, inclusive para Ômicron, caso a pessoa seja contaminada pela Ômicron, ela tenha sintomas mais leves, mas o esquema vacinal completo, ou é a vacina de dose única ou 2 doses. E eu ainda sou adepto e sou defensor de que a gente está vacinando bem, porque se a gente vê o número de vacinas por dia, o Jornal Nacional todo dia mostra, a maior proporção de pessoas que estão tomando a vacina são as pessoas que estão indo tomar a dose de reforço. Então, por exemplo, eu peguei do dia 8 aqui, 8 de março agora, 100 mil pessoas tomaram a primeira dose, 280 mil tomaram a segunda ou dose única e 720 mil tomaram a dose de reforço. Então, assim, as pessoas que, vamos dizer, que já são convertidas, que já se vacinam, elas estão indo tomar a dose de reforço. Eu acho que está chegando o tempo dessas pessoas e elas estão indo tomar, tanto que a maior proporção de pessoas estão tomando a dose de reforço do que as outras. E eu acho que ainda tem uma questão muito grande de logística, de informação, de acesso às pessoas à vacina. Então, assim, eu acho que a gente está indo bem, apesar da gente ter um governo que sabota a gente o tempo todo e a vacinação, né? Isso aí todos nós concordamos, né? Isso é... Isso eu acho que não tem debate. Isso, o debate está interditado. O governo podia ter ajudado muito mais.
Nesse segundo bloco, vamos falar sobre a desigualdade e dificuldades enfrentadas pelas mulheres no meio científico. E Ana, o que você trouxe para nós sobre esse assunto nessa semana do dia 8 de março? Eu gosto muito dessa pauta, né? É uma pauta muito cara para mim. Eu queria começar de uma forma que pode parecer banal, né? Mas eu acho que é bem importante. Segundo Our World in Data, com dados de 2020, né, bem recente, a proporção de mulheres no Brasil em relação ao total da população é de 50,87%. Na América Latina e no Caribe, essa proporção é de 50,82%. Enquanto no mundo, o valor é de 49,58%. Então, assim, são números extremamente parecidos e eu acho que ninguém vai discordar de mim aqui nesse momento que nós estamos tratando de equivalências aqui, né? Então, a quantidade de homens e mulheres é bem parecida. E aí, um outro ponto o Instituto de Estatística da Unesco divulgou um relatório em 2019, né, com dados de 2016, mas ele foi publicado em 2019, mostrando que a proporção de mulheres que são empregadas em cargos de pesquisa e desenvolvimento na América Latina e no Caribe é de 45,1%. Então, assim, não é tão menor que 50%, né? Mas, quando a gente considera no mundo inteiro, esse número cai para 29,3%. Ou seja, tem alguma coisa aí de errado, né? É bem assustador. No Brasil, nós temos, em 2017, dados de 2017, que 55,75%, aí quase 56% dos títulos de mestrado, eles foram conquistados por mulheres. Enquanto os títulos de doutorado, esse número está em 54,39%. E aí, por que eu tô falando isso, né? Eu falei da equiparação entre homens e mulheres, ser um número bastante parecido. Os títulos de pós-graduação no Brasil, nós temos que tem mais mulheres formadas no mestrado e no doutorado do que homens, mas nesse mesmo relatório, a gente tem que a empregabilidade formal das mulheres é sistematicamente menor que a dos homens. E não é só isso. A remuneração também é bem menor. Então, assim, a gente percebe que tem uma subrepresentação das mulheres, seja em cargos permanentes, né, professoras, chefes de departamento, enfim, e a remuneração delas é mais baixa, mesmo quando a gente tem uma proporção maior de mulheres formadas, né, com mestrado e com doutorado. E isso se manifesta especialmente nas carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas, né? Então, assim, a pergunta que não quer calar é, se a quantidade de mulheres é tão parecida com a de homens, por que esse número ele não se reflete na academia de forma igualitária? E aí, assim, se o problema ele não é demográfico, uma vez que a gente tem essa proporção muito parecida, será que ele é biológico, por exemplo? De mulheres não se interessarem em carreiras de ciência, e isso não é verdade. A gente sabe que não é verdade, porque tem diversos estudos que apontam que já na primeira infância, as crianças são igualmente interessadas em ciências. Então não tem essa de a menina não gostar de química ou de ciências da natureza. Elas gostam, mas à medida que essas crianças envelhecem, elas são levadas a acreditar que aquilo ali não é um ambiente para elas, né? E quando eu falo crianças, gente, os estudos apontam que é a partir dos 6 anos. Então, com 6 anos, uma menininha, ela já acha que aquele brinquedinho de montar, que remeta a uma carreira mais científica, não é para ela. Ela acha que aquilo é uma atividade de meninos. Então, assim, a gente tem uma espécie de estereótipo, né? Então, assim, a gente sabe que existe um problema de permanência das mulheres na academia, especialmente nas carreiras de STEM, só que esse problema ele se acumula em minorias políticas, né? Então a situação de mulheres negras, pobres, pessoas com deficiências e da comunidade LGBT, por exemplo, é ainda pior do que o de mulheres brancas, ricas, cis e hétero. Então a situação é ainda mais grave quando a gente considera esses grupos. E para contribuir com essa discussão e amplificar a voz desses grupos de minorias de mulheres que são sistematicamente silenciadas, a gente resolveu convidar a divulgadora científica e pesquisadora Lucy Souza, que é uma mulher trans, para falar um pouco mais pra gente sobre as principais dificuldades enfrentadas pelas mulheres no meio científico, no meio acadêmico. Ao meu ver, a ciência ela contribui para a invisibilização de cientistas trans de duas maneiras. A primeira é pela replicação da estrutura
transfóbica da nossa própria sociedade, né? Então, as pessoas que compõem o meio acadêmico, eles são pessoas que foram criadas num contexto social transfóbico. E aí, quando eles assumem cargos dentro da estrutura acadêmica, eles passam a ser replicadores dessa estrutura transfóbica, impedindo, limando, inibindo a participação e até o crescimento de pessoas trans dentro da comunidade. A segunda maneira é quando os cientistas, né, os ditos cientistas, eles usam argumentos pseudocientíficos como argumentação para invalidação da existência das pessoas trans. E isso, nessa segunda postura, né, ela é uma postura de ataque direto à existência das pessoas trans, que é bastante comum dentro do meio acadêmico. Acho que o maior silenciamento que as mulheres sofrem dentro da ciência é a questão de autoridade, vamos dizer assim. As mulheres têm sempre as suas autoridades invalidadas, seja no processo de contribuir com a construção de algum conhecimento científico, então elas sempre são muito mais questionadas, sempre são muito mais indagadas sobre a validade ou veracidade daquilo que elas estão contribuindo, e também quando elas assumem cargos de liderança dentro da academia, e isso faz com que elas tenham seu poder negado, né? Então elas assumem um poder de organização de alguma coordenação ou alguma coisa, e elas frequentemente são invalidadas, são questionadas no sentido negativo dessa palavra, né? São sempre tratadas como com a ausência do devido respeito, vamos dizer assim. Então, eu acho que é isso. Bem, eu acho que a Lucy levantou um ponto muito importante que eu queria levantar aqui, né? Eu sei que esse bloco, né, das mulheres não é o meu lugar de fala como homem, mas tem um ponto importante que eu acho que eu tenho lugar de fala sim, que é isso, né? Assim, como que a gente consegue mudar o sistema quando o sistema está errado, né? Isso é muito importante, eu acho, né? Então, acho que a gente não pode ficar parado vendo isso acontecer. Eu, homem, né, que fui cientista, hoje em dia eu considero um ex-cientista, só olhando e falando assim, que ruim. Como é que você vai apoiar, né? Como é que você diretamente pode ajudar a resolver o problema, né? E eu acho que o foco tem que ser em ação, né? Em como resolver realmente essa situação. E isso tem que vir, é claro, né, voltando de novo à fala da Lucia, né, como a gente tem uma dominação, né, na ciência, principalmente dos altos cargos, né, nas revistas, pesquisadores de homens, e eles decidem a entrada de pesquisadores e pesquisadoras em concurso pela desigualdade estabelecida atualmente. Então, por exemplo, na ciência tem um comitê que decide quem vai ganhar um projeto, comitê que decide, por exemplo, forma um edital para quem vai passar num concurso para virar uma pesquisadora, um pesquisador, né. Como isso é desigual, né, existe uma taxa muito maior de homens nesses cargos de chefia, e eles decidem isso, eles acabam direcionando como a ciência vai funcionar nas universidades, nos centros de pesquisa, né? Então, para diminuir essa desigualdade em um mundo que os homens, né, estão literalmente comandando a torneira da ciência, o financiamento da ciência e como a ciência se desenvolve, a gente tem que brigar por mudanças na regra do jogo, em como se decide para quem vai ou não o dinheiro desse financiamento, né? A ciência, para ser produzida, ela depende muito de dinheiro, claro, né? Para comprar equipamentos caros, você pagar bolsistas, né, que são os estudantes que têm bolsas para poderem trabalhar. Então é muito importante essas regras para financiamento sejam definidas, decididas e alteradas para diminuir um pouquinho essa desigualdade. Um pouquinho não, né? Claro, diminuir muito essa desigualdade, né? Então é claro como esse, né, financiamento direciona os projetos, a gente entende que a roda da ciência funciona dessa forma. Quanto mais verba, você tem mais projetos com mais bolsistas, mais equipamentos, e isso causa uma estrutura que vai aumentar a sua publicação de artigos, que é como a ciência desenvolve, ela registra o trabalho dela em artigos científicos em grandes revistas, e a publicação desses artigos é que acaba aumentando a sua probabilidade de conseguir novos projetos. Então é um círculo, né? É uma roda da produção científica que ela é desigual também por causa desse financiamento, né? Então é muito importante mudar essas regras, ou pelo menos alterar ela para diminuir esses vieses, né? Então acho que um exemplo muito interessante, não queria puxar novamente a Dinamarca, mas já puxando, que eu citei lá no primeiro bloco sobre máscaras, eu vi um artigo recente, né, uma reportagem na revista FAPESP, inclusive, que eu recomendo muito, uma revista muito boa, que trata de ciência de uma maneira mais fácil, né, de ser entendida, e ela trouxe um artigo falando sobre uma fundação na ciência que ela financia cientistas. No Brasil também temos várias fundações estaduais, né, e também fundações federais, né, a CAPES, a NPq, que financiam cientistas e projetos. Essa fundação na Dinamarca, ela trabalha com vários critérios, aqui no Brasil também, né? Mas considerando esse ponto específico, esse exemplo específico, né? Claro que o primeiro critério tem que ser qualidade. Então, você tem um comitê de cientistas,
pesquisadores, homens e mulheres, que vão avaliar a qualidade dos projetos. Então, beleza, você avalia a qualidade, tem uma qualidade mínima para ele atender aos pré-requisitos daquela instituição, daquela fundação. Então, essa é a primeira fase. Aí, normalmente, o financiamento funciona somente com base no mérito, com base na qualidade dos artigos. Você classifica os projetos com base no mérito. Esse tem mais mérito, esse menos mérito. Mas é claro que a gente sabe que existem vieses de avaliação. Se tem grande parte dos cientistas que avaliam são homens, e existem claramente, e a gente pode trazer até em outros programas, vieses na avaliação desses trabalhos, que tendem a avaliar com notas mais altas e privilegiar homens, e que geram essas desigualdades, a gente pode inserir um outro fator. O que essa fundação dinamarquesa fez? Estabelecendo um critério mínimo de qualidade, na segunda etapa, a gente estabelece um critério mais randômico, né? Realmente um sorteio. Então você pega entre os melhores trabalhos, claro, com critério mínimo de qualidade, você distribui essa verba de forma mais aleatória, sem ter um viés do tipo, esse é um pouco melhor, esse é um pouco melhor que o outro. Estabelece um critério mínimo de qualidade e você estabelece esse critério mais randômico, que não vai ter esse viés de quem vai avaliar diretamente, né? Então a ideia é você, tendo um critério mais randômico no topo, né, desses critérios, né? Claro, não é o único critério, né? Pegar o dinheiro e liberar, jogar pro alto e quem pegar, pegou, né? Você tira esse viés lá no topo, né, dessa avaliação. Então a ideia é você aumentar a diversidade de grupos de pesquisa, levando em consideração esse critério mais randômico no final, né? Então acho que isso tira um pouco desse peso e desse viés que a gente sabe que existe na avaliação dos trabalhos. E aí você liberando mais verba para outros laboratórios, para outros grupos de pesquisa, você consegue ajudar essa roda da ciência funcionar melhor em outros laboratórios, dando mais dinheiro, mais verba, mais probabilidade de conseguir trabalhos melhores, artigos melhores, mais bolsistas em laboratórios em que tenham cientistas que são chefias ou que tem mais mulheres. Esse link dessa reportagem da revista FAPESP vai estar aqui nos créditos. Eu acho que é importante a gente dar uma lida e entender e aplicar esse tipo de regra também aqui no Brasil, né? Então acho que se a ciência precisa, e a base da ciência a ciência é cara de produzir ciência de qualidade é muito caro, e a gente precisa então mudar essas regras para poder mexer em toda a cadeia da ciência e aumentar a diversidade, que eu acho que sempre é um bom caminho. O Luiz comentou a respeito do que a gente pode fazer, né, para melhorar essa perspectiva que parece tão sombria. E eu tenho 2 exemplos que eu gosto muito, assim. O primeiro é quase puxando a sardinha aqui pra minha área, né? Eu não sei se as pessoas sabem como é que funciona a proposta de observação de telescópio, né? Mas você elabora um projeto e aí, de acordo com o mérito científico, é basicamente um artigo mesmo, né? E de acordo com o mérito científico da sua proposta, ele vai ser aprovado ou não, você ganha uma certa quantidade de horas para observar num telescópio. E no Hubble, que é aquele telescópio espacial queridinho da galera, desde 2018 foi adotado o sistema meio que duplo cego, né? A pessoa que está escrevendo a proposta, ela não sabe quem vai avaliar, e a pessoa que está avaliando não sabe quem escreveu a proposta. Então, assim, desde 2018, nós temos, pela primeira vez aconteceu, de mulheres terem mais sucesso na aprovação dos seus projetos do que homens. Então, a gente sabe que esse é um sistema que funciona muito bem, e deu tão certo que outros telescópios e outras instituições passaram a aceitar também, a fazer esse procedimento duplo cego, né? Parece até coisa de projeto de biologia, enfim. Outro projeto que eu gosto muito é o Parenting Science. É um projeto brasileiro, inclusive. Mostra muito que as reclamações, né, que nós cientistas temos, e quando a gente se mobiliza para fazer algo a respeito, isso pode gerar bons frutos. Então, assim, o Parenting Science, ele foi criado por mães, cientistas, pais, eventualmente também. Eles conseguiram algo que eu acho fantástico, né? A gente sabe que quando a mulher tem um bebê, a produtividade dela cai bastante. Então, aí por 1, 2 anos, que a criança ainda é muito novinha, a mulher, ela fica realmente com a produção de artigos, orientações, esse tipo de coisa bastante prejudicada. Então, desde o Parenting Science, a gente tem observado que as mulheres têm acrescentado no currículo delas o período em que elas tiveram o bebê, estão nos primeiros anos daquela criança, e isso passou a ser considerado por algumas agências de fomento na hora de ordenar, na hora de classificar, né, e de dar dinheiro mesmo para os projetos que essas mulheres estão submetendo. Então, é um pouco uma forma de normalizar isso, né, de dar mais oportunidade para essas pessoas que eram tão penalizadas anteriormente. E aí, assim, eu acho que além da questão da justiça mesmo, poxa, se tem uma criança, né, uma menina, que ela quer ser cientista, eu acho que a gente, como sociedade, devia lutar para que ela conseguisse alcançar esse espaço. Mas mesmo que isso não fosse motivo suficiente, eu acho que a gente tem que considerar também que é provado, né,
Tem vários artigos que mostram isso, que a ciência ela é melhor quanto mais diversa ela é. E aqui, claro, a gente está falando da pauta de mulheres na ciência, mas também a gente tem que considerar outras minorias que são silenciadas, né? A gente precisa de diversidade na ciência. Eu espero que as pessoas que estejam ouvindo esse podcast acreditem nisso também e consigam abraçar essa pauta para que a gente possa evoluir melhor como ciência e como sociedade, né? E assim, se não acreditar, pelo menos esteja com a mente aberta para discutir, para trocar ideia e para mudar de opinião, Por favor. né? Acho que a nossa grande ideia aqui é discutir e todo mundo avançar junto. E assim, Ana, acho que a gente tem que lembrar também que até pouco tempo atrás, CAPES e CNPq, né, que são os dois principais órgãos associados à ciência e à pesquisa científica no Brasil, não tinham licença maternidade. Foi uma conquista recente da ciência brasileira, né, das cientistas brasileiras. Inclusive para as mulheres pós-graduandas, né? Exatamente. É pouco, mas já é alguma coisa, né? Vamos lá. E outra, vamos dizer que a mulher ficasse grávida durante o mestrado, que já ganha pouco, e ela pagasse de ir no laboratório, pagasse de frequentar, e o orientador decidisse que ela abandonou. Ela ia perder a bolsa, sendo que ela não abandonou, ela tá grávida, ela tá tendo que se dedicar à gravidez. Então acho que são pequenos avanços que a gente tem tido nos últimos anos e que a gente tem que continuar. Como a Iana levantou muito bem, né? A gente sabe que a diversidade melhora a ciência, produz ciência de mais qualidade, então a gente tem que entender que esse problema é nosso também, né? Acho que isso é válido, né? Não é só olhar por fora, né? É ativamente lutar para isso. Porque eu acho que a linha de base desse debate é que existe desigualdade, existe diferença salarial, existe menos mulheres em cargo de chefia e que isso é um problema. A partir desse ponto que a gente começa a discutir as soluções. Começando aqui nossas recomendações, hoje eu vou começar porque ainda é um assunto do episódio anterior e não é tão divertido, vamos deixar o entretenimento pro final, né? Então, se você ainda está perdido em relação à guerra promovida pela Rússia na Ucrânia, recomendo que escutem o episódio do Conversas com o Meio, que contou com a participação do professor Guilherme Casarões, que eu inclusive já tinha recomendado ele lá no Twitter. Ele é muito bom, ele detalhou de forma muito clara ali as teorias das relações internacionais e está muito bom. Inclusive, eu recomendo que sigam ele no Twitter, que o Twitter dele é @gcasarões, né, sem acento. Mas é isso. Então, eu queria recomendar um canal e um site. E hoje, gente, tô gastando todo o meu inglês aqui de Joel Santana, né? O nome dele é Dictionary of Obscure Sorrows. E é um negócio que eu conheci há muito tempo atrás, inclusive eu achava que era só um canal do YouTube, mas tem um site também, acredito que estão produzindo um livro. Ele trata sobre palavras que são inventadas para descrever sentimentos que são muito complexos. É um negócio, assim, extremamente poético, sabe? Por exemplo, aquele sentimento que você tem quando você tá entrando no ônibus e tá se despedindo da sua família, sabe? São sentimentos muito complexos e a gente ainda não tem palavra para definir isso. É muito legal. Quem não entender inglês, eu acredito que alguns vídeos já tem legenda para português, alguns inclusive tem narração em português, então é bem legal. E não é só uma descrição, né? As imagens também são muito bacanas, são ambientadas para descrever toda essa temática. Eu acho extremamente legal, é muito assim poético mesmo. Recomendo demais. Então, minha recomendação é bem mais leve, né? Fechando aqui com alegria. Eu tenho um canal do YouTube que eu queria recomendar, que é o DLC, Seu Conteúdo Expandido de Ciência. Eu, por exemplo, você entendeu pelo nome, né? Quem gosta de videogame, né? Eu não jogo, né? Eu jogo muito pouco, né? Nem joguinho de celular eu jogo. Mas assim, esse canal é tão bom que eu acho que tem que ser recomendado e eu gosto de ver todos os vídeos. Então eu recomendo que vocês façam também. Ele é um canal do YouTube, né? Ele é mantido por cientistas brasileiros, né? Homens e mulheres, e que relacionam a ciência com os jogos, né? Então todo o formato dele não é só assim uma palestra sobre ciências e jogos, não. Todo o formato é pensado com a temática de videogame, de jogos, e os vídeos são extremamente bem feitos, bem gravados e bem editados. Então acho que para mim, pessoalmente, eu já disse isso no Twitter até uma vez, é uma das iniciativas mais criativas na divulgação científica da internet, no Brasil, em português, nos últimos anos, e merece muito, 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 muito mais visibilidade que tem. Então, pare tudo nesse momento, tá terminando o podcast, para ir lá, para
né? Se inscrever, apertar sininho, tudo que é importante. Assistir todos os vídeos, né? Tem vários vídeos no canal. E principalmente comentar e ajudar o canal a crescer e desbloquear novos conteúdos, como eles mesmos gostam de falar no canal, né? Então é importante. É um projeto que atualmente ele tá literalmente de férias, né? É até um vídeo que eles falam isso. E eu acho importante sempre estimular bons projetos de pessoas novas que estão querendo começar e fazer coisas diferentes. Então é isso. Recomendo DLC, seu conteúdo expandido de ciência. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu mais essa semana. Semana que vem tem mais. E abraços pra vocês. Beijo, gente. Quem não tomou a vacina, continue insistindo. Tomem sua dose de reforço e sigam as medidas sanitárias da sua cidade aí com muita sabedoria, hein? Se quiser, continuem usando PFF2. Com certeza eu continuarei. Hoje eu fui pro trabalho de PF2 e é isso aí, gente. É isso. Abraços. Sigam o nosso podcast no Twitter, @meandrospodcast. Se inscrevam em sua plataforma de podcasts preferida e no YouTube, se você preferir ouvir por lá. O Meandros é produzido por mim, Luciano Queiroz, Renata Fontaneto, Luiz Bento, Iana Martins, Beatriz Alves e Vitor Nascimento. A edição de som é do Thiago Miro e o tema do programa foi composto e interpretado pelo Gustavo Heineken e Henrique Andrade.